Fala pessoal, beleza? Bom, tenho dois endpoints aqui do GitHub. Endpoint este que me dá algumas informações do usuário. Então, quando você passa um usuário, você tem algumas informações. E você tem aqui um outro que traz as informações dos repositórios dado um usuário. Então, você passa aqui qual que é o usuário, /repos, e dessa forma você consegue obter a lista de repositórios desse usuário, beleza? Bom, o que dá para a gente poder fazer é o seguinte. Sabendo que a gente vai iniciar o mapeamento primeiro pelo primeiro endpoint, que é o qual que traz uma lista, ou melhor, que traz dados do usuário, vamos mapear aqui o login, o ID, a URL aqui do avatar. Essa URL do avatar é a foto que a gente coloca no perfil. Tanto que eu dei um Ctrl clique e já abriu para a minha foto que eu coloquei lá no perfil. Então, considerando isso, o que a gente vai ter vai ser o seguinte: a gente vai ter uma classe chamada domain e aqui eu tenho o meu mapeamento. Observe que eu tenho aqui o meu login. Legal, tenho o meu ID, bacana. Porém, eu tenho uma propriedade que eu chamei ela de URL avatar, tá vendo? Porém, no response que eu vou ter deste serviço, desta API, já está como avatar underline URL. Então, toda vez que você quiser, mapear de uma forma diferente, você pode estar utilizando essa anotação JSON property, que você consegue estar especificando que o URL avatar dentro do meu código Java vai representar avatar URL aqui do response que a gente vai ter da API do GitHub, beleza? E a mesma coisa para localização. Eu quero manter, por exemplo, a localização em português, só que o GitHub me devolve é um location. Você pode ver aqui, ó, cadê? Location, tá vendo? A minha cidade e o meu estado. Então, eu coloquei que a minha classe Java vai ser localização, porém localização aqui vai referenciar location no meu response aqui da API do GitHub. Então, fiz este mapeamento aqui para o usuário, só fiz alguns campos, só de exemplo mesmo. Vou fazer aqui o getSet, eu estou sem Lombok, então tive que fazer aqui o getSet. E tem o meu mapeamento aqui do repositório. Do repositório seria uma lista, e neste caso eu quero pegar aqui o mesmo nome do repositório e a linguagem que o repositório está trabalhando. Então, a minha linguagem, ela vai ser, na minha classe Java, eu vou ter então a minha linguagem, o meu atributo linguagem, que vai referenciar este daqui, que é o qual que o GitHub está devolvendo. Bom, acho que deu para poder entender legal até aí, sem mistério, sem erro, beleza? Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, A gente tem que fazer aqui um getSet, um minutinho. Beleza, agora o que a gente vai fazer é o seguinte, agora a gente tem que consumir este serviço, a gente tem que consumir este endpoint. O que a gente pode estar fazendo é o seguinte, eu vou criar um pacote chamado de client, e eu vou criar aqui uma interface que eu vou chamar de GitHub Client. Essa interface ela precisa receber uma anotação do tipo FEM-Client, e esta anotação espera alguns parâmetros. O primeiro é o name. Eu vou estar chamando de API GitHub, por exemplo. Já vou explicar para vocês o porquê. E um outro parâmetro eu quero chamar de URL. Aqui na URL eu quero estar passando uma URL base para todas as minhas requisições, porque todas as minhas requisições terão esta URL como um prefixo. Então, eu quero estar utilizando este começo aqui. Por que eu estou utilizando api.github.com? Porque todos os endpoints que eu tiver sempre irão começar com este começo. E depois eu vou ter o restante do endpoint do recurso na URL. Mas até então todas as requisições passarão por esta URL. Então, por isso que eu coloquei até o ponto. Posso até colocar aqui uma barra também, até o .com barra, e o restante vai ser concatenado com essa URL. Então, vamos consumir do usuário? O usuário basicamente é a barra users e ele vai receber um usuário como parâmetro. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, ele vai me retornar um usuário, vou chamar o nome do método de obter usuário, ele precisa de um usuário como parâmetro, vou chamar ele aqui de usuário. E o que eu vou fazer é o seguinte, vou colocar uma anotação chamada request mapping, e aqui eu vou especificar que ele vai trabalhar com get. Por que ele vai trabalhar com get? Porque o nosso endpoint aqui do GitHub, ele é um get, tá vendo? api.github, ou seja, a API do GitHub trabalha com get neste recurso, e o que mais eu vou ter é o path. Ou é path ou é value, a gente vai fazer o teste. Mas eu vou colocar aqui como path, e no path a gente vai fazer o seguinte, considerando que a minha URL já termina no barra, o que eu vou fazer então vai ser colocar um user, então vai ficar .com barra user barra, e aqui eu vou colocar o usuário, certo? Então o usuário que eu for passar como parâmetro para este método, ele vai ser passado junto aqui com a URLzinha, então o endpoint vai ficar completo, vai ficar isto tudo aqui, barra user
barra o nome do usuário. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, né? Eu vou dar uma refatorada aqui, vou colocar o T que faltou. Vou habilitar o FameClient, na verdade já estava até aqui, ó, então, né, o teu código ele vai estar assim, então você coloca enable FameClients. E agora eu vou criar aqui um método que vai ser chamado assim que a aplicação lá startar, só para a gente poder testar mesmo. Eu não vou ficar criando controller, não vou ficar testando, fazendo requisição, não. Vou testar aqui na inicialização da aplicação mesmo. Então aqui, o que a gente vai estar fazendo é o seguinte, a gente vai estar chamando então o GitHub Client, a gente vai colocar um autoride. O que está acontecendo, né? Como eu disse, isso daqui é uma interface, porém, quando a nossa aplicação subir, o próprio Spring vai criar uma implementação para essa interface e com isso a gente vai ter essa implementação da interface já por debaixo dos panos. Vamos fazer a injeção de dependência e dessa forma a gente tem aqui o obter usuário, que no caso eu vou passar no meu usuário, que é Matheus Pieropan. Se tudo ocorrer bem, aqui no meu usuário eu vou chamar de usuário mesmo, e aqui eu vou dar um sysout só para poder imprimir o usuário. Se tudo ocorrer bem, vamos verificar, vamos analisar se a gente conseguiu consumir então esse endpoint lá do GitHub, linha de baixo. Aparentemente deu certo, perfeito, olha só que legal. Direitinho, o meu usuário, o ID, localização e a URL do avatar. Vamos copiar aqui, ó. Acho que é o copy value. Vou colar aqui. Então, exatamente os valores que estão retornando aqui do meu serviço. Funcionou perfeitamente. Então, recapitulando, nós estamos utilizando um framework do Spring Cloud, que é este pacote que trabalha com requisição HTTP. A gente podia estar utilizando o REST template? Podia, mas eu acredito que trabalhar com FameClient é mais elegante e eu acredito que fica de uma compreensão mais fácil, sabe? De uma maior compreensão. Eu acho que fica muito fácil lidar com FameClient, entendeu? Então aqui eu já defino uma URL base, eu defino que este endpoint aqui ele vai ser concatenado com essa URL, fica muito fácil. Na verdade eu até prefiro fazer isso daqui, eu prefiro deixar aqui no .com e prefiro colocar a barra aqui que eu acho que ainda fica melhor. Então, tá tudo definido, o que a gente pode estar fazendo agora é o outro, só que o outro ele já retorna uma lista, é uma lista de repositório. Então, o que a gente pode estar fazendo é obter repositórios, por exemplo, e o que a gente vai estar fazendo é o seguinte, ele também é um get, então a gente vai ter o barra users, barra usuário, barra repos, não é assim? Vamos dar uma olhada, é exatamente assim, até aqui é igual ao do outro, porém vai ter um barra repos no final, então vai ficar exatamente assim. Porém, eu vou precisar passar um usuário como parâmetro. O que a gente pode estar fazendo é agora chamar o obter repositórios. Precisamos também passar o usuário e agora nós teremos uma lista de repositórios. Vou imprimir esses repositórios, vou chamar de repositórios e vou imprimir este repositório. Se não me engano, quando eu estava testando, se não me engano, eram 17. 17 não, acho que era 27. Não, era 17 mesmo, tá vendo? 17. Olha só que legal. Então aqui, arquitetura hexagonal, Java, tudo Java. Java, todos os meus repositórios que estão no meu GitHub. Esse daqui já era web, então já utiliza TypeScript. Legal, bacana. RIM, backend, Java. Legal, funcionou. Então, a gente conseguiu consumir, né, esses dois endpoints do GitHub, utilizando o FameClient, e eu espero que vocês tenham curtido. E um negocinho que eu já estava me esquecendo é o seguinte, né, que eu fiquei de explicar, é isso daqui, ó, esse @name. A gente consegue estar passando algumas configurações, como por exemplo, o timeout, por exemplo, na hora que eu for chamar o GitHub, vamos considerar que a API do GitHub está demorando muito a responder. Então já posso configurar um timeout, entendeu? Já posso configurar um tempo máximo para que eles me deem ali uma resposta, entendeu? E a gente consegue estar fazendo algumas configurações. Então a gente vai ter aqui esse prefixo e depois do ponto você tem exatamente o nome que você nomeou aqui nesse parâmetro de name, tá vendo? Então, name que você está utilizando aqui, você usa isso daqui, e depois disso você tem uma série de configurações que você pode utilizar exatamente para esta interface, que seria a representação do serviço do GitHub. Então, se você quiser ter aqui um outro serviço, sei lá, Correios Client, por exemplo, e você precisa de uma outra configuração, sem problema nenhum. O Correio Client, por exemplo, eu quero um timeout, vamos supor que aqui do GitHub eu quero 10 segundos de timeout, porém do meu Correios, por exemplo, API Correios, eu quero um timeout menor, por exemplo.
quero só isso daqui, por exemplo, sem problema nenhum. Então você teria uma nova interface de Correios Client, você iria apelidar ele de API-Correios, né? E aqui você teria configurações como timeout, entre outros, como eu disse para vocês, né? Como eu mencionei anteriormente. Então, para isso que serve o name, expliquei também como funciona o URL, dei um overview aí de 2 endpoints, e dessa forma você consegue estar trabalhando com requisições HTTP de forma declarativa, com menos código e, para mim, ao meu ver, com maior compreensão e facilidade para poder dar manutenção. Espero que vocês tenham curtido, galera.